Oi, eu sou a Gabi Ometo e hoje vim contar um pouquinho das minhas leituras de agosto pra vocês. E eu estou um pouco surpresa porque esse mês passou muito rápido e agosto geralmente é um mês que, assim, demora. E contrariando o que eu esperava, eu não li muitos livros, quer dizer, 7 livros é um bom número, mas eu achei que eu chegaria de novo na casinha dos 10. Porém, eu não me importo muito com o número, foram leituras muito boas. Algumas, teve leituras um pouco estranhas, um pouco questionáveis, mas na hora que chegar nelas eu vou falar um pouquinho mais. Por enquanto, vamos à minha primeira leitura, que eu já abri no dia 1º de agosto, que é o livro Um Ano com Você, da Marília G. Barbosa. Eu tava há muito tempo pra ler esse livro, mas vocês sabem, gente, eu sou lerda pra ler. Eu tô tentando ler lançamentos um pouco mais cedo do que, sei lá, meses depois, mas mesmo assim é difícil. Brian e Mel se conhecem há anos e eles se odeiam. O Brian adora infernizar a vida da Mel, que por sua vez não faz nada. Eles nunca se deram bem, eles nunca se falaram muito, só que essa situação está prestes a mudar, porque os seus pais se apaixonaram, querem se casar e agora vão morar na mesma casa. Ou seja, os dois vão dividir o mesmo teto e vão ter que aprender a sobreviver, a conviver com isso. Não foi uma tarefa muito fácil. Depois de muita farpa trocada, eles vão começar a baixar um pouco a guarda, se conhecerem melhor e perceber, talvez, que há sentimentos ali que eles nunca perceberam. Esse foi um dos camalhaços que eu li, ele tem 500 páginas, mas eu li super rápido, é uma leitura bem delicinha, bem mais adolescente. Eu acho que eu não tô muito mais na vibe de livros tão inocentes assim. Porém, eu gostei da história. A minha segunda leitura foi uma continuação, que foi Rio de Sangue e Magia, livro 2, da Thaís Lopes. Esse livro começa depois de 2 anos no final do primeiro. E eu acabei, num primeiro momento, me assustando um pouco. Falei, gente, passou 2 anos, só que faz muito sentido. Porque são 2 anos que estão em guerra. 2 anos que a Nevra acha que o Acheron morreu e o Acheron acha que a Nevra deixou ele pra morrer. Então os dois estão com sangue nos olhos, querendo destruir a raça um do outro. Só que é claro que isso não vai permanecer assim por muito tempo. Nevra novamente vai se meter em confusão, ela vai descobrir que o Acheron está vivo e isso vai mexer com ela mais do que ela gostaria. Coisas que vão acontecer que eu não vou contar pra vocês. Quem quiser saber vai ter que ler essa história maravilhosa. Essas coisas vão fazer com que os dois sejam obrigados a trabalhar juntos mais uma vez. Vão ter que lidar com os preconceitos que eles já tinham superado, novas feridas e principalmente a tensão sexual entre eles. Eu não li esse livro rápido. Eu devorei a história. Eu respirei a história. Eu deixei de fazer muita coisa pela história. Foi, assim, maravilhoso. Que mundo incrível. Que resolução incrível. Que forma maravilhosa de contar a história sem contar a história. Ah, assim, perfeito. Assim, eu não tenho, assim, explicações pra falar o quanto eu amei essa história, o quanto eu fiquei apaixonada por tudo. Só teve um pontinho que ficou solto que me deixou super curiosa. É que em algum momento uma personagem, que eu não vou falar quem, dá alguns documentos, alguns papéis pra Nevra. E esse conteúdo nunca foi revelado. E eu acho que era um conteúdo bombástico. E eu fico muito triste porque não sei o que é. Agora sim, a minha terceira leitura, ela foi um pouco vergonhosa. Foi uma leitura, assim, deliciosa pra fazer. Mas depois fica aquele sentimento de vergonha, dizendo, nossa, eu realmente li isso. E a leitura foi 3 Seals para a Virgem, da Mari Ramos. O que eu posso falar pra vocês? Eu fui influenciada pelo Paulo Hatz. Eu assisti o vídeo dele julgando sinopse de livro erótico. Esse era um dos livros. E eu fiquei curiosa. Eu falei, ah, por que não, né? Aí eu li. Então, vou contar rapidamente. E aqui a gente tem 3 CEOs, gêmeos não idênticos, que estão em busca de alguém que, né, faça a relação com os 3 ao mesmo tempo. Do outro lado, a gente tem a Bella, que tá quebrada, cheia de dívida, que precisa de um emprego. E, claramente, virgem. Os dois se conhecem, eles se contratam e putaria rola solta. Esse é o resumo da história. Porque, honestamente, assim, eu não tô sendo cruel, tá? Mas a história tem muita cena sensual. E é tanta que às vezes deixa a história de lado. Se fosse cortar metade das cenas, o livro ia ser bem menor. E não ia fazer falta. E por esse motivo, eu achei uma narrativa, uma história muito fraca. Praticamente não tem história. Foca muito nas cenas de sexo. O que eu vou dizer? Eu vou assumir pra vocês. São interessantes. Mas quando tem cenas muito interessantes e história fraca, não é tão legal de ler. A narrativa é cheia de clichês. Eu não sei porque toda protagonista de um livro erótico tem que fazer, ai, minha Nossa Senhora das não sei o quê. Ai, minha Nossa Senhora das desesperadas. Ai, minha Nossa Senhora das safadas. Irrita, assim, é muito clichê e é divertidinho na hora de ler, mas quando fica muito, você fala, ah, de novo.
né? Tem coisas, assim, muito forçadas que se você for levar a sério, você não aproveita a leitura. Teve um momento só que, sei lá, eu abracei a história e ri das coisas forçadas. Outra coisa, assim, que eu odiei é que a história foca demais em criar pontas soltas para outras histórias surgirem. Todas as amigas da Bella acharam alguém, seja irmão do CEO, seja amigo do CEO, seja inimigo do CEO, todo mundo tem alguém, e às vezes eu acho que a história se foca tanto em criar novas ramificações para a história, que ela larga a história principal na mão. E tudo bem você fazer isso com 1 ou 2 livros, mas fizeram isso com 5 personagens. E eu acho que tudo bem você criar pontas soltas para fazer outras histórias, só que quando é demais, não sei, eu senti que a autora estava desesperada, que ela precisava encher essa história de spin-off, e ela fez tudo muito rápido, muito desesperado. Ela poderia ter com calma, gente, vai assim aos poucos. Pega 1 ou 2 casais para serem os próximos livros, nesses próximos livros você coloca outros casais e assim vai, não precisa ser desesperada. Calma. E eu não vou ser chata e vou falar só pontos negativos da história. Tem alguns, bem poucos, pontos positivos. Um deles é que os CEOs não são uns babacas escroto possessivo. Tem alguns momentos, tá? Não vou dizer que eles são super de boa. A personagem é muito mais ciumenta que eles. Outra coisa que eu também gostei, achei legal, é que a história ela tem algum quê de BDSM, porém, um grande porém aqui, por mais que na sinopse diz que eles são os dominadores, em vários momentos a Bella inverte esse papel, ela é super mandona, ela não abaixa a cabeça, diferente de muitos protagonistas desses livros, ela que manda no negócio, e eu achei isso muito legal, é muito diferente do que eu tô acostumada. Pra ser melhor assim, só melhorar a narrativa, a história, o enredo. Mas assim, é uma história pra você não pensar em nada, pra você ler rápido, aproveitar a cena, se é que vocês me entendem. A minha quarta leitura foi Liberdade Perdida, da série Aliança de Sangue, livro 2, da Alice Fox. Eu tô gostando muito dessa escritora, mais que eu gostaria. Ela tem uma pegada mais dark, e eu gosto disso. Aqui temos uma sociedade onde Lycans e vampiros decidiram revelar e escravizar a humanidade. Durante anos, eles estão vivendo sobre a Aliança de Sangue, uma sociedade meio equilibrada entre vampiros e lobisomens, onde quem se ferra é os humanos. E durante os livros, a gente vai conhecendo vários personagens, tanto Lycans como vampiros. E nesse livro especificamente, a gente vai conhecer o Cailan. Ele é um vampiro milenar, um dos mais velhos que existe naquele mundo, e ele está sendo acusado de estar enlouquecendo pela idade e de matar todo o seu harém. Isso pode acarretar vários problemas, porque quando você se enlouquece, mata muita coisa sem muita noção, você pode acabar morrendo. Porém, logo no primeiro capítulo a gente já descobre que não é bem assim. Não foi ele o responsável, alguém jogou a culpa, e ele tá com sangue nos olhos para descobrir quem foi. E para isso ele precisa de um novo harém. Porém, como ele matou todos, ele vai ter que conseguir diferente, ele vai ter direito apenas uma garota, e ela é a isca pra descobrir quem fez isso, porque quem matou vai matar de novo e ele vai precisar de uma garota forte, uma pessoa que não abaixa a cabeça, o que é meio difícil porque os humanos estão há séculos sendo subjugados, né? E pra sorte dele, ele vai conhecer a Rai. Desde sempre, ela treinou pra ser uma vampira. Todo ano? Eu acho que é todo ano há uma competição entre alguns humanos que vão se matar pra tentar conseguir a imortalidade, e ela quer isso. Porém, caminhos do destino vai fazer ela, sem querer, morder a língua do Cailan. E essa é uma ação suficiente para matar um humano. Porém, o Cailan vem uma força que pode ajudar ele a descobrir uma pessoa, ela é uma mulher forte que vai ajudar ele. Então, destruindo todas as expectativas dela, Cailan escolhe ela como seu primeiro membro do harém. E ela fica puta, mas assim, ela fica muito brava. E ela vai discutir com ele. Ela esquece que ela é humana, que ela deveria obedecer ele, que ele é um dos vampiros mais cruéis que existe. E ela começa a bater boca com ele. E a cena é maravilhosa. Então a gente vai acompanhar a história dos dois tentando se entender, sentimentos surgindo e principalmente descobrir quem tá tramando contra o Cailan. Esse é o segundo livro e eu gostei bem mais que o primeiro, por causa da Rai. A Juliette do primeiro livro, ela é bem passiva, ela é bem o que vampiros esperam de humanos, e isso é meio chato. A Rai, diferente, ela chega, ela briga, ela faz de tudo. Tudo que não pode ela faz. E é bem mais interessante pra história. É bem mais interessante acompanhar uma personagem assim. E também o Cailan é muito interessante. Ele é muito inteligente, muito ardiloso. E tem um momento que vai encontrar os protagonistas do livro 1. E é maravilhoso a forma que ele descobre todos os segredos só olhando eles. Eu falo, gente, ele é muito inteligente. A narrativa é incrível. É uma história super divertida, super gostosa. Ela tem um quê de sombrio, obviamente. Vai ter muita mordida, muita violência.
violência. Algumas pessoas não vão gostar, mas eu já me vi numa vibe meio sombria agora. Eu tô adorando esse tipo de livro. Socorro, eu vou ler muitos. A minha quinta leitura foi Entre Lâminas e Tranças, da Marília G. Barbosa. O novo livro dela que eu li no mês de lançamento, gente, olha. Aqui a gente vai conhecer a Rapunzel. Ela tem o poder de prever o futuro. E logo que a gente conhece, ela tá acordando de um sonho que ela vê um carinha desconhecido morrendo. Ela fica meio mal. E uma coisa estranha é que ela não consegue tirar esse rosto da cabeça dela. E geralmente, rostos, a visão em si, ela some rápido, exceto esse rosto. Do outro lado, a gente vai ter o Katsu, que está indo viajar, querendo espairecer um pouco, sair um pouco da normalidade da vida. E ele acaba esbarrando em uma garota assustada, sendo perseguida. E ele oferece sua ajuda, leva onde ela quer. Só que ele não sabe que ela é a Rapunzel, uma pessoa muito importante daquele reino, uma pessoa que vai mexer com ele. E o mais surpreendente pra Rapunzel é que ele é o cara da visão dela. E ela vai tentar avisar ele de que ele vai morrer sem denunciar que ela tem esses poderes. É uma cena muito engraçada. E aí a gente vai acompanhando a relação entre eles, principalmente quando o Katsu faz algo que não deve e acaba preso no castelo dela. Os dois vão conviver juntos, vão desvendar alguns mistérios e principalmente o Katsu vai tentar ensinar um pouquinho a Rapunzel a ser livre. Esse livro é do mesmo universo de Neve e os Sete Piratas. Eu já tenho uma resenha aqui falando dele. Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar aqui nos cards. Eu já tinha lido essa história, eu fui a leitora beta e essa história está ainda melhor, como é uma perfeição. A narrativa tá deliciosa, eu li em um dia. Os personagens são super cativantes, super interessantes. Eu adoro o Katsu desde o primeiro livro, quando ele ainda era o pirralho, É uma história deliciosa, gostosa, e tem um mistério que eu assumi que eu errei. Eu fiquei meio decepcionada por ter errado. Mas, é uma revelação de tirar o fôlego, compensa muito ler. A minha sexta leitura foi Lebre da Madrugada. É o livro 1 dos Senhores de Sombras e Pratas. Eu acho que esqueci de colocar o nome. Mas o autor é o Arthur Mallevisco. Eu não tenho ideia de como contar essa história pra vocês, porque até agora eu ainda não entendi totalmente ela. A gente vai acompanhar dois personagens. O primeiro é o Andreas, que ele é um jovem, que ele tem alguns poderes, que ele tenta esconder de todo mundo. E antes de começar a história, ele quase foi pra fogueira acusado de necromancia, e agora aqui eu vou ter que dar um adendo, porque na verdade ele não estava fazendo nada de errado, ele só estava estudando corpos mortos, morte de doença. Eu acho um pouco hipócrita das pessoas, porque isso fez ele descobrir qual era a razão da doença e tratar e salvar um monte de gente, mas ele quase morreu. Quase. Mas ele foi redimido. No decorrer da história a gente vai descobrir qual foi o real motivo disso ter acontecido. Mas nos dias de hoje ele tá vivendo feliz sua vida, sendo curandeiro de qualquer coisa que aparecer, seja animal ou homem. Ele também, às vezes, tenta disfarçadamente fazer algumas experiências, abrir alguns corpos, seja de animais, para ver o que tem dentro. E é assim que ele vai vivendo a vida. Do outro lado, a gente tem o Lear. Ele é uma outra criatura mágica de outro mundo, eu acho. A parte dele é um pouco confusa. Ele é um personagem que, mesmo até o final do livro, ele não vai ser totalmente desvendado. Muita coisa ainda tenho que aprender sobre ele. E ele é uma pessoa muito sedenta por vingança, uma pessoa muito ressentida. E aos poucos, a gente vai abrindo um pouco, descobrindo um pouco do passado dele. É bem difícil interagir com esse personagem. Ele é meio calado, meio violento. E ele acabou de entrar em conflito com o Sansernal, é isso? Não lembro. Uma pessoa muito importante, ele acabou se ferindo e caindo doente na estrada. E a sorte dele é que ele foi encontrado por quem? Pelo Andreas, que falou, olha, eu tenho que ajudar essa pessoa. E é aquela coisa, eu vou ajudar, se ele sobreviver, ele vai me responder um monte de pergunta. Se ele morrer, eu posso abrir a pessoa, né? Então foi ele ajudar. Eles não se deram muito bem. O Lear tentou matar ele várias vezes. Porém, os dois estão sendo perseguidos pela mesma pessoa, eles vão ter que se unir e fugir juntos. É uma história bem confusa, tá? Como vocês podem ver, tem partes ali que até agora eu ainda não entendi. Tem a parte mística, a parte religiosa, que eu nem consegui entrar muito no meio, que vale a pena muito vocês lerem por causa disso, achei muito divertido. A narrativa, ela é bem mais densa, bem mais descritiva, não deixa a leitura enfadonha, mas deixa ela um pouquinho mais lenta. E eu acho que uma coisa que contribui, principalmente quando os dois fogem junto, é que o Lear é muito calado, então a gente não tem muitas cenas de diálogo. Sempre que tem uma cena, é rapidamente cortada pelo Lear, porque ele não gosta de conversar. E quando não tem essas quebras de diálogo por muito tempo, a história fica um pouco mais densa, fica um pouco mais longa, mais demorada. Esse é um ponto muito importante.
mas eu gostei muito da história, tem muita coisa ainda pra entender. Agora, minha sétima e última leitura é Uma Canção para Lady Tessida, Herdeiras da Magia, da Jéssica Macedo. É uma série, assim, fofa, tá? Anthony estava na estrada quando ele ouve uma linda voz, maravilhoso. Ele fica encantado e vai seguindo esse som até se deparar no lago com a Tessa, uma sereia. Ela fica extremamente ofendida, ela ameaça ele, porque afinal ela é protegida do rei, filha de um duque, e ele não devia estar olhando pra ela. Ele não liga muito pra isso, ele continua vários dias depois tentando se aproximar. Aos poucos ele consegue alguma coisa, porém eles são pegos em uma situação um pouco comprometedora e acabam sendo obrigados a se casar. E um ponto muito importante nessa história é que os dois escondem o mesmo segredo, porém diferente. A Tessa é uma sereia e o Anthony é um lobisomem. Então os dois vão tentar esconder esse segredo de toda forma possível. E você sabe que no pior momento possível esse segredo vai ser revelado. Não é aquela história que você olha e fala, meu Deus, que obra-prima! Mas é uma leitura bem gostosa, é aquele tipo de leitura confortável, que aquece o coração, que você sabe o final. É bem fofinho, bem gostosinho. As cenas mais sensuais não são aquela coisa assim, é bem mal narrado. Quer dizer, deixa eu especificar, né? É bem escrito, bonitinho, mas não é aquela coisa que você fala, olha só, que bela cena, não é mesmo? Me aqueceu por dentro, se é que vocês me entendem. E essas foram as minhas leituras de agosto. Me conta aqui quantos livros vocês leram. Se vocês gostaram das suas leituras, conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal, porque eu estou sempre indicando livros incríveis e nacionais pra vocês. Compartilha esse vídeo com um amigo que vai gostar de algum livro aqui, que vai gostar, que deve conhecer. E também vai me seguir em todas as minhas redes sociais. Estão todas aqui na descrição, assim como o meu livro Pequenos Desejos, disponível na Amazon. Até o próximo vídeo. Tchau!